Olá, pessoal, tudo bem? Essa meta-análise da Universidade McGill, Yale e Harvard, três instituições bem conceituadas, fez avaliação sobre o uso de uma medicação super simples de hipertensão, tá? Propranolol, barata pra caramba, tá? E que pode ajudar no controle e na eliminação de memórias ruins. Tá? Como é que funciona o efeito da memória? Quando você tem um evento aversivo, tá? Isso você consolida a memória, né? Ou seja, você leva uma mordida de um cachorro, quando você passa naquele portão, você vai ficar com medo, tá? Quando acontece uma reexposição a esse evento, né? Passando perto do portão e o cachorro ladra no portão, tá? Você reconsolida aquela memória do primeiro evento, né? Isso se chama reconsolidação, tá? Então, acontecem algumas alterações plásticas dentro do neurônio da amígdala cerebral, né, que é onde a gente guarda as nossas memórias relacionadas à emoção, tá, as afetivas, né, e durante essa abertura de janela terapêutica, o propanolol ele viria para reduzir, tá, a fase de reconsolidação. Como o artigo vai mostrar ali, é como se você gravasse, salvasse, abrisse um arquivo do Word, escrevesse alguma coisa e tivesse que salvar. Tá? Nessa janela entre chamar a memória antiga, ou seja, chamar um arquivo do Word, tá, e escrever, é que o propanolol atua. É ali que você tem a chance de eliminar essa memória ruim. Não é eliminar, digamos, tá? Mas você vai ter a memória, mas ela não vai ter um impacto emocional tão drástico na vida das pessoas. E a gente já tem testado isso no consultório, funciona, né? E interessante que você foca, você provoca a memória aversiva da pessoa, tá? Depois de tomar alguns cuidados, é claro, né? E depois, antes de você provocar essa memória, você dá o propanolol, né? Então, uma medicação extremamente simples, fácil, com baixíssimos efeitos colaterais, né? E é surpreendentemente interessante. Tá? E a neurobiologia desse estudo é intrigante. Vale a pena assistir ao vídeo, o podcast, e se quem tiver interesse, aqui embaixo tem a descrição onde você pode ler o artigo na íntegra. Beleza? Bons estudos, valeu! Sabe aquela memória que a gente preferia que não fosse tão intensa? Uma lembrança que, de vez em quando, volta com uma força que a gente não queria? E se fosse possível, de alguma forma, diminuir o volume emocional dessa memória? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando na ciência por trás de um remédio bem comum que pode ser capaz de fazer algo extraordinário. Para a gente começar, vamos direto ao ponto central. Porque algumas memórias, principalmente aquelas com uma carga emocional forte, grudam na gente desse jeito? Porque elas duram tanto e nos impactam tanto? A resposta para isso está na maneira como o nosso cérebro decide guardar essas informações. Olha só que forte essa citação, que veio direito da pesquisa que a gente vai analisar. Isso aqui deixa claro que não estamos falando de uma simples lembrança ruim do dia a dia. Estamos falando de memórias que são a base, a raiz de condições muito sérias, como o transtorno de estresse pós-traumático. E aqui chegamos na pergunta de US$ 1 milhão, a questão que move toda essa área de pesquisa. Será que existe um jeito de editar o impacto emocional de uma memória sem precisar apagar ela por completo? É essa possibilidade que nós vamos explorar agora. Ok, para entender como seria possível destrancar uma memória, primeiro a gente precisa entender como o cérebro tranca ela em primeiro lugar. E para isso, existem dois processos fundamentais que entram em jogo: a consolidação e reconsolidação. Pensa na consolidação como se fosse o ato de salvar um arquivo novo no disco rígido do cérebro, sabe? O cérebro pega uma experiência que acabou de acontecer e aos poucos vai transformando ela numa memória estável de longo prazo. É um processo que não é instantâneo, ele leva um tempo para acontecer. Agora, a reconsolidação, é aqui que a coisa fica interessante e abre uma janela de oportunidade. Pensa assim,
É como abrir aquele arquivo antigo do Word, fazer umas edições e clicar em salvar de novo. Toda vez que a gente acessa uma memória antiga, ela fica meio instável, maleável por um curto período. Ela precisa ser ressalva. E é exatamente nessa janela que ela pode ser modificada. Então, para resumir de um jeito bem simples, a consolidação lida com memórias novas que estão sendo formadas. Já a reconsolidação acontece com memórias que já existem, toda santa vez que a gente puxa elas da gaveta da nossa mente. Essa diferença é crucial para a gente entender como uma intervenção poderia funcionar. Beleza, se a reconsolidação é a fechadura que se abre, qual seria a chave? Acontece que a resposta pode estar num medicamento que é, na verdade, surpreendentemente comum, um que a maioria das pessoas nem imagina que poderia ter a ver com memória. O propranolol funciona, basicamente, bloqueando a ação dos hormônios do estresse lá no cérebro. Para cimentar uma memória, para ela ficar bem forte, o cérebro precisa fabricar certas proteínas. O propranolol meio que atrapalha esse processo de fabricação. Com isso, a memória não consegue ser ressalva com a mesma carga emocional de antes. E o mais fascinante é que o propranolol não é nenhuma droga experimental do futuro. Ele é usado há décadas para tratar enxaqueca, para controlar o coração acelerado e até para aquela ansiedade de desempenho, sabe? Tipo antes de uma apresentação importante. Isso mostra que ele é um medicamento bem conhecido e estudado. Certo, mas vamos para as evidências. Funciona mesmo? A gente vai mergulhar agora numa meta-análise de 2013. Isso é basicamente um superestudo que junta os resultados de várias pesquisas diferentes para ter uma conclusão mais forte, mais robusta. Nesse caso, eles pegaram todos os estudos que existiam sobre o propranolol e memória emocional. A pergunta que os pesquisadores queriam responder era bem direta. Será que esse remédio, quando comparado a uma pílula de açúcar, realmente faz com que as pessoas se lembrem menos de coisas negativas? Para descobrir, eles juntaram os dados de 18 experimentos diferentes. E o experimento clássico era mais ou menos assim. Os participantes tomavam ou o propranolol ou um placebo. Uma hora depois, eles viam uma história meio perturbadora contada em slides. E aí, uma semana depois, sem aviso, vinha o teste de memória, para ver o quanto daquela história tinha ficado gravado. E qual foi o resultado? Bom, esse número aí, 0,44, é o que cientistas chamam de tamanho do efeito. É um jeito de medir a força do resultado. Um valor de 0,44 é considerado um efeito moderado, mas sim um efeito real e estatisticamente significativo. Resumindo, o propranolol de fato reduziu a lembrança daquela história triste. Agora, a parte que é realmente mais interessante, e o efeito na reconsolidação, ou seja, quando a droga era dada antes da pessoa relembrar uma memória antiga. Nesse caso, o tamanho do efeito foi de 0,56, um efeito ainda maior. E este gráfico aqui deixa tudo isso claríssimo, lado a lado. A droga pareceu ser ainda mais eficaz em enfraquecer memórias que já existiam do que em prevenir que novas memórias fortes se formassem. Isso é uma pista enorme, sugerindo que aquela janela da reconsolidação é um alvo terapêutico muito, muito promissor. Mas o que tudo isso significa na prática? Os resultados são animadores, claro, mas a história não acaba aqui. Existem detalhes importantes, limitações e algumas perguntas bem grandes que ainda precisam de resposta. A análise revelou uns padrões bem curiosos. Parece que o efeito do propranolol não é igual para todo mundo. Ele se mostrou mais forte em mulheres e olha que interessante, uma dose menor, de 40 mg, teve um efeito maior do que a dose de 80. Isso mostra como a biologia por trás disso tudo é complexa. E aqui está o grande mas, a ressalva mais importante. Uma coisa é enfraquecer a memória de uma história triste que uma pessoa viu num laboratório. Outra coisa bem diferente é tentar tratar a memória de um trauma real, profundo e alguém que sofre com isso há anos. Esses resultados promissores de laboratório podem não se aplicar da mesma forma no mundo real. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? Será que estamos no começo de uma nova era no tratamento de traumas, de fobias, talvez até de vícios, ao enfraquecer as memórias que servem de combustível para eles? A ciência com certeza aponta para um caminho fascinante, mas o percurso do laboratório até o alívio na vida real, esse ainda está sendo construído.